Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Vamos pedir licença a Deus nosso Senhor para os trabalhos começar. Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai, baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Oi, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do podcast Conto de Aruanda. Estamos agora indo para o nosso programa de número 3, que nós vamos dar continuidade aos assuntos que havíamos elencado anteriormente no podcast e no post do Facebook, né? Agora nós vamos falar de sociedade e religião, dando continuidade ao tema psicologia e religião que havíamos falado já no programa anterior. Lembrando que nós temos um e-mail, né? contodearuanda@gmail.com. Sugestões de temas ou questões que o amigo e a amiga julguem relevantes tratarmos, podem enviar para lá, que a gente vai procurar incluir e discutir ao longo da programação aí que a gente tem prevista. Eu quero agradecer também aos feedbacks do pessoal que tem ouvido, que tem gostado do que a gente tem tratado, né, da iniciativa. Citar especialmente dois amigos em particular, que é o Felipe Augusto e o Roger Luiz, ou Roger Luiz. Roger, se você puder depois me dar um toque aí de como, agora eu fiquei em dúvida como que pronuncia o seu nome corretamente, então depois me dê um toque lá pelo Face. Mas eu gostaria de agradecer aos dois, mais particularmente pelos feedbacks que eles deram aí a respeito do programa, também dos temas. A gente vai procurar adequar e melhorar aí ao longo dos próximos programas, né? A ideia, eu quero ressaltar novamente, né, uma coisa que a gente já vem falando nos outros podcasts. É sempre bom deixar claro que todo o conteúdo que a gente coloca aqui é da nossa própria opinião, né? A gente não fala em nome de nenhuma instituição, de nenhum terreiro, de nenhuma tradição dentro da Umbanda. Isso aqui é um exercício de livre pensamento, né, de livre exposição das nossas ideias, para poder partilhar com a comunidade interessada, né? Ressaltando, a gente acredita que o diálogo, a partilha da experiência religiosa, o estabelecimento de reflexões e poder compartilhar, isso é o que dá significado e é o que possibilita sentidos, né? Para a experiência religiosa, para a vivência hoje como homens e mulheres religiosos na sociedade de hoje, né? E isso tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar agora, desdobrando lá o que a gente começou falando do assunto entre psicologia e religião. A gente vai falar agora da sociedade e religião. E a ideia desse tema, né, dessa temática, assim como foi da psicologia e religião e depois da filosofia e religião, que a gente vai falar no próximo podcast, eu quero ressaltar, deixar isso também bem pontuado, bem claro, é que essa pretensão de discutir esses temas não é de procurar encontrar, seja pela ciência, pela psicologia, seja pela filosofia, ou mesmo pela sociologia, outras áreas do saber,
justificativas para a religião, né? A ideia não é provar a religião, os seus postulados por meio dessas ciências, né? Embora existam algumas crenças religiosas que tentem, né, e que procurem fazer isso, mas aqui como umbandista, eu, pelo menos, né, Gregório, acredito dessa forma, né, que a intenção quando a gente faz esse diálogo com a ciência, com a psicologia, com a filosofia, a ideia é poder contextualizar a religião dentro disso, né? Ver onde ela pode dialogar, onde existe diálogo e onde é possível a gente situar, né, a religião para nós mesmos, né? Dentro da nossa própria cabeça, vamos dizer assim, né? Dentro das nossas ideias, e nos munindo, né? Nos municiando dessas informações que são trazidas por esses outros campos de saber, para que a gente possa manter a crença religiosa dentro do seu lugar, do seu devido lugar, dentro da sociedade, né? Ou seja, nessa experiência que a gente faz em comum com as pessoas da nossa mesma religião ou de outras religiões, outros credos, né? Mas também dentro da nossa subjetividade, né? Dar a crença religiosa, né, a nossa fé, do nosso mundo íntimo, né? Encontrar por meio dela ou para ela, né, caminhos, vamos dizer assim, em que ela possa viver e conviver com outras experiências, né? E outras conquistas que a gente já pode desfrutar hoje, né? Na sociedade, né? Como eu estava falando no podcast anterior, a gente já tem a nossa sociedade já nos deu uma série de conquistas, né? Por meio da ciência acadêmica, né? Da ciência médica e de outras áreas da ciência, das artes, né? Dos avanços sociopolíticos, né? E tudo isso, e a fé, ela precisa encontrar dentro de nós e na sociedade um caminho saudável e o seu devido lugar, né? Que não pode estar nem acima como ela foi no passado, né? Quem conhece aí um pouco da história da religião sabe o quanto ela esteve presente, né? E foi preponderante, foi determinante, inclusive, para a formação, né, de vários estados, né, estados mesmo, países, né, Constituição, né, tem historiadores que falam aqui do Brasil mesmo, né, o quanto que a fé católica, por exemplo, foi influente na constituição política, né, sociopolítica do país, né, inclusive em termos de legislação mesmo, de estabelecimento da Constituição, né, tem muito do pensamento católico ali, né, na primeira Constituição brasileira, né. Assim como o Weber fala lá, né, também como que o ideal, a crença protestantista foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, né, e da expansão econômica nos Estados Unidos, né. Então, mas a ideia não é falar disso, dessa religião nesse sentido, né, de como ela influenciou a história, né, e por conta da acesse que ela tinha, né, por conta da preponderância que ela tinha sobre os estados, sobre os governos. Hoje, por conta do processo que os historiadores, né, os sociólogos, enfim, estudaram sobre o que eles chamam, um processo que eles chamam de secularização, né, que veio aí pela pós-modernidade, a gente sabe que hoje a questão da fé religiosa ela foi, vamos dizer assim, reordenada, né, readequada a uma nova condição dentro da sociedade, né, para as pessoas, né. E eu penso particularmente que hoje a religião, embora ela exerça ainda uma grande influência, né, principalmente as religiões históricas, aí, como o próprio catolicismo, o protestantismo, que tem uma grande participação na política, né, em outras coisas, mas hoje a crença religiosa, particularmente, ela precisa encontrar dentro de nós um caminho, né, um caminho que nos possibilite, né, que nos sirva como um recurso para a gente desenvolver determinadas condições, determinadas qualidades, vamos dizer assim, né, que possam agregar, né, na nossa experiência humana ao longo da nossa existência. Então, até por conta disso, pensando, né, em como a religião ela interage, né, com a sociedade, né, e com os homens, a gente pode lembrar lá de como alguns pensadores, né, antigos, um deles eu citei, que é o Weber, né, eles pensaram um pouquinho a respeito de como que a religião está ligada a essa questão.
né? Nós vamos adotar aqui no nosso diálogo, nessa exposição que eu estou fazendo, das minhas ideias, eu prefiro adotar uma visão que é mais própria, né? Que foi trazida mais pelo Durkheim e pelo Weber, né? Durkheim, quando ele diz lá, né, se não me engano, no livro Formas Elementares da Vida Religiosa, em que ele fala que a religião ela sempre existiu, né, da sociedade, talvez uma das primeiras manifestações do homem em sociedade, né, e que ela tem como uma questão primordial, inclusive para a própria sobrevivência, vamos dizer assim, dos homens ao longo das eras, né, do tempo, é o seu elemento coesivo, né? Essa questão que a religião tem, que a crença religiosa tem, de, vamos dizer assim, de trazer indivíduos para viverem em sociedade, né, em comunidade, né? Da mesma maneira que Weber também tem aquela visão de que a religião ela tem um alto potencial para, vamos dizer assim, promover dinâmicas, né, promover modificações e avanços sociais, né? Como o caso que eu citei lá, né, de como o protestantismo para Weber, né, teria influenciado o desenvolvimento econômico, a expansão do capitalismo, né, e outras coisas. Ressaltando, né, para a gente não deixar de lado que talvez aí são os 3 nomes mais estudados quando falam dessa questão, né, de religião e sociedade, o Karl Marx, né? O Karl Marx, que quando ele fala, né, daquela questão, e aí é uma visão crítica, né, que ele tem da religião, quando ele diz que ela é o ópio do povo, né, que ela é utilizada na sociedade como instrumento de alienação e manipulação ideológica, e que ele não deixa de ter razão, né, quando ele diz isso. Inclusive são coisas que a gente vê ainda aí, vira e mexe a gente acaba se deparando com isso, né? Mas assim, o Karl Marx eu não gosto, eu particularmente não sigo muito essa visão muito determinística que ele coloca, né, a respeito da religião, embora, como eu falei, existam situações em que realmente é verdade isso acontece de fato, né? Uma outra questão também que é importante a gente deixar pontuado aqui é a questão de que a religião ela não é necessariamente um pré-requisito, né, para que a pessoa ela possa desenvolver uma conduta ética, né, positiva, e nem para que ela possa construir ao longo da sua vida um caminho de felicidade, né? A gente não quer deixar isso também, que a religião é o único caminho possível para isso. Não. Né? Como eu estava falando do processo de secularização, que é justamente essa reordenação, né? Esse questionamento, né, a respeito do papel que antes a religião tinha muito preponderante, né, sobre as pessoas, sobre as sociedades. Isso fez com que, inclusive, né, diante dos últimos censos, né, que são feitos, né, o número de pessoas que se dizem hoje ateus ou com indecisas, né, enfim, com religiões não declaradas ou não praticantes, né, determinada religião, vem mostrando que há realmente uma readequação, né, do sentimento religioso a respeito disso. Então, e que as pessoas podem hoje, né, exercitar uma ética, exercitar qualidades que são indispensáveis para o homem moderno, né, sem, contudo, aderir, vamos dizer assim, a uma crença religiosa, né. Hoje é possível a gente exercitar o altruísmo, né, a gente exercitar a compaixão, a empatia, né, através de outros caminhos, né, inclusive outros ramos de conhecimento, né, a própria psicologia, como eu estava dizendo antes, né, a educação, a filosofia, enfim, as artes mesmo, né, a própria política, né, se fala muito hoje já, né, da ética, né, se fala sobre essa questão de você reconhecer o outro, a alteridade, né, um conceito é muito falado hoje, né, você ter a possibilidade, um conceito que eu aprendi pela educação que se chama de escuta atenta, né, que é você perceber a realidade, né, a história de vida do outro, né. Isso, curiosamente, são discursos que a gente aprendeu, são conceitos e são atitudes, né, éticas, acima de tudo éticas, né, que a gente aprende, que a gente pode desenvolver e que a gente pode trabalhar em nós para agir em sociedade dessa forma, e que hoje elas não chegam como um caminho de aprendizado, não necessariamente pela via religiosa, né?
Então foi dado hoje uma dinâmica, né? Foi dado hoje uma abertura para que as pessoas possam adquirir e desenvolver essas qualidades, né? Mas eu particularmente, inclusive como uma pessoa religiosa, eu acredito que a religião, se bem, vamos dizer assim, se bem orientada, né? se vivida, né? Como uma experiência de felicidade, de construção, mas não a religião como que é uma coisa que a gente observa, né, muitas vezes, né, a conversão religiosa do indivíduo, né, mais por conta de talvez para assumir um rótulo, né, para assumir vamos dizer assim, uma etiqueta, né, que a pessoa coloca ali sobre si mesmo para de repente obter coisas, né, que são baseadas nela mesma, né? São autocentradas, né? Vamos dizer assim, né? Então o indivíduo ele adquire uma fé porque eu tenho fé em tal determinada religião, eu tenho fé na Umbanda, né? Vamos falar da Umbanda, né? Porque o nosso objetivo é falar da Umbanda. Então, eu me converti à Umbanda porque pela Umbanda eu consegui um trabalho novo, eu consegui uma casa, né? Coisas, né? Na Umbanda eu tenho eu me protejo, né, das pessoas que tentam me fazer mal, né? Coisa desse tipo, uma visão muito autocentrada, né? E contrariamente muito pouco altruísta. Então isso significa o quê? Que a pessoa ela tem uma visão da religião, de se apropriar do conteúdo religioso, da fé, para viver uma experiência que é uma experiência egoísta, né? Em verdade, né? Quando o caminho da religião é justamente ao contrário disso, né? É justamente fazer com que essa pessoa ela se abra para o outro, né? Ela compreenda-se melhor, né? Ela tem uma visão mais consciente de si mesma, dos seus conteúdos, das suas condições emocionais, vamos dizer assim, dos seus defeitos, né? Ou seja, das suas necessidades de ajuste, né? E de melhoria, e para que ela possa, ao mesmo tempo, nesse exercício com o outro, ela possa se abrir em relação a ser mais empático em relação ao outro, né? Ela ser mais compassivo, né? Inclusive, e essas condições despertar um estado de serenidade, né? Nas pessoas. Agora, isso tem que ser uma vivência real, né? A religião ela tem que contribuir para isso, dessa forma, né? Então, esse é o espaço que hoje eu entendo que a religião precisa ocupar em nós, né? A religião ela não pode ser uma coisa pela qual a gente se interesse, a qual a gente adote só por conta de um encantamento, né? Que a gente tem pelos seus rituais, pelos seus discursos, né? Pelas suas elaborações, seus conceitos, a sua cosmovisão, né? Que é a maneira que cada religião tem de entender, né? De compreender e de falar sobre o mundo, né? E passar isso para os seus adeptos. Ela tem que ser reconhecida, a vivência religiosa, e aquela senda, né, religiosa que a pessoa segue, ela tem que ser reconhecida como um caminho real para uma transformação, né? Se eu estou numa religião, por exemplo, se eu me converto, eu sou umbandista, e a Umbanda ela não me faz, essa experiência não me faz, por exemplo, abdicar de hábitos que eu adquiri antes, né? Ela não me promove esse tipo de renovação, né? Até que ponto vamos dizer assim, ter me tornado umbandista, ter assumido essa religião, tem colaborado para o meu crescimento? Muito embora a gente, do ponto de vista espiritual, possa pensar que toda e qualquer experiência é sempre válida, mesmo quando não muito aprofundada, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Muitas vezes a gente está ligado a uma religião, isso não vai significar necessariamente que a gente esteja aberto para, vamos dizer assim, trabalhar dentro de nós os conteúdos que essa religião propõe em termos de desenvolvimento de determinadas virtudes, né? A gente fala, por exemplo, na Umbanda, existem talvez aí 3 símbolos específicos em termos de virtude que a Umbanda fala muito e que são representados através da manifestação dos seus guias espirituais,
né? E que são muito pouco, vamos dizer assim, faladas, né? São muito pouco refletidas pelos seus adeptos, né? Que é a questão da humildade, da simplicidade e justamente da maturidade, né? A humildade, como a gente diz, é representada pela figura do preto velho, a simplicidade, a singeleza expressada pela figura das crianças, né? Pelos herês, né? Enfim, e a maturidade representada pela figura dos caboclos, né? Então a gente precisa pensar um pouco nesses arquétipos, nessas simbologias e refletir a respeito disso, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com questões exteriores, né? É por isso que inclusive eu falei no podcast, né, que aqui o objetivo não é discutir o meu caboclo é assim, é assado, qual que é o significado, né? Qual que é o nome, para que serve o banho de erva, essas coisas, né? Porque isso tem muita gente interessada já nisso. E para mim isso é um conteúdo bastante superficial que não leva, sinceramente, não leva a pessoa a desenvolver nada na vida dela, né? Saber o nome e o significado do caboclo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Isso são questões exteriores, isso são questões que são, vamos dizer assim, até superficiais, né? Mas o verdadeiro sentido é o quê? Quais são os valores que eu trago para a minha vida a respeito dessa experiência, né? Quando eu penso um caboclo, quando eu penso inclusive a minha interação espiritual com uma entidade dessa, seja por meio da oração, seja por meio do estado mediúnico, né? Eu quero sempre deixar esse ponto claro para não dar a impressão de que somente pode viver e adquirir, vamos dizer assim, esse valor a pessoa que tem um contato mediúnico, né? Pelo mediunismo tem um contato com a entidade, né? com aqueles espíritos. Não, uma pessoa que é sincera também na sua fé e que pela oração ela estabelece o contato com essa, vamos dizer assim, com esses símbolos, né? com essa irradiação de fé, com essa irradiação de crença religiosa, e ali também está a manifestação dessas entidades. Essa pessoa ela precisa pensar nisso, né? O que eu adquiro para mim, né? O que essa experiência desperta em mim, né? E no que ela me faz melhor para viver na minha família, para viver na sociedade onde eu vivo. Uma coisa que eu falava, né, quando eu estava mais ligado aos centros espíritas, eu sempre falei isso e falo ainda hoje, né, é que assim, você ser bonzinho, né, você ser legal dentro do ambiente religioso é fácil, porque você está ali 1 ou 2 vezes por semana, 2 horas por dia, 3, que fosse 5 horas por dia. Mas é um ambiente que você vai para ter uma experiência em comum com aquelas pessoas durante um período de tempo, né? E só que depois disso, né, na verdade a gente vive muito mais tempo em outras atividades que não dentro do ambiente religioso, né? Então essa experiência pequena que a gente, vamos dizer assim, né, em termos de tempo, né, pequena que a gente vive no ambiente religioso, no espaço de vivência religiosa, ela tem que trazer conteúdos que não sejam possíveis, que não seja possível colocar na nossa vida diária, né? Porque não adianta eu, falando de Umbanda, né, vestir uma roupa branca, colocar uma guia no pescoço, receber um guia e no meu trabalho eu ser uma pessoa mentirosa, né? Eu ser intrigueiro, eu ser fofoqueiro, né? Eu falar mal do meu chefe, reclamar do trabalho que eu tenho, né? Passar a perna nos outros, né? Dentro da minha casa trair minha mulher, dar mau exemplo para meus filhos, né? Então existem uma série de questões que a religião ela tem que me servir para me fazer florescer esse tipo de conversão, né? Uma coisa é você ter uma conversão religiosa, né, e se apresentar para a sociedade dessa forma. Outra coisa é você ter uma conversão emocional, né? E essa é a conversão que realmente vale, né? Como eu falei, a religião ela é portadora de uma série de vamos dizer assim, de atividades, né, de vivências que são dadas, né, à pessoa passar, justamente para que isso possa florescer nela, né? Mas isso também ela pode adquirir naturalmente por outros caminhos, né? Que ela possa desenvolver na sua vida, né? A religião ela tem que servir para nós podermos interagir, quero ressaltar isso, para nós podermos interagir cada vez melhor e de maneira mais saudável na sociedade, né? A religião muitas vezes ela foi vista
justamente pela maneira contrária, né? Que era justamente vamos dizer assim, a causadora de dissensões entre os homens, né? E o que é curioso, né? Porque o objetivo de cada religião sempre foi o quê? De unir os homens, né? E talvez até, isso o próprio Dalai Lama fala, de que talvez a questão dessa é o fato de que as religiões ainda hoje perseveram nessa ideia de vamos dizer assim, se autodenominarem portadoras da única verdade, né, que existe. Então, mas hoje, né, conforme a gente vai caminhando para um mundo cada vez mais interdependente, em que as pessoas têm que se reconhecer mais, cada vez mais, vamos dizer assim, responsáveis umas pelas outras, a gente tem que interagir cada vez mais com a diversidade que nos vai sendo apresentada. Eu imagino que isso num futuro não muito distante vai ser revisitado pela maioria das religiões, né? Essa pretensão de se ter a verdade absoluta e superior a dos outros, né? Que isso gera o que a gente fala da intolerância religiosa, né? Com o desenvolvimento do homem para essas novas, vamos dizer assim, virtudes que hoje são fundamentais, né? Tanto para a nossa própria saúde interior quanto para a nossa vivência também saudável com as outras pessoas, que é o caso hoje, né? Por exemplo, de virtudes como a serenidade, a compaixão, né? O altruísmo e a empatia. Isso é fundamental e isso vai ser desenvolvido, né? As religiões vão acabar revisitando isso justamente por quê? Porque os homens religiosos, né, que são justamente por conta dos homens religiosos que as religiões têm um sentido, têm uma razão de ser, né? Porque a religião não existiria se não fossem os homens que nelas creem, né? E que essas religiões praticam. Eles vão acabar revisitando isso, né? Porque a gente tem que caminhar para um mundo cada vez mais fraterno e cada vez mais compreensivo, né? Da alteridade, né? Uma outra questão para o homem religioso, e talvez fazendo uma pequena ponte aí da Umbanda, um caráter, né, que a Umbanda tem, dessa questão da universalidade, né? Nós temos várias tradições dentro da Umbanda, e por dentro da própria Umbanda são, vamos dizer assim, amalgamados, né? São condensados vários aspectos, né? De crenças religiosas diversas, até porque por ser uma religião brasileira, né? A Umbanda adotou, né, uma série de matrizes, né, de culturais, né, que foram desenvolvendo esses elementos, né, da religião e que fazem com que a Umbanda hoje ela seja muito aberta, né, a diversos elementos de crença, né. Agora, de novo, né, a questão, ela tem essa abertura, ou seja, do ponto de vista de uma ética, né, de uma abertura, de uma possibilidade de diálogo, isso existe na Umbanda por conta da sua própria formação, mas os homens, né, os religiosos que estão por dentro da Umbanda, muitas vezes também, como eu estava dizendo, né, não incorporam isso para si como um valor, né? Então é muito comum a gente observar, isso é até histórico na Umbanda, quem tem uma vivência no interior sabe disso, dessas questões que se falam das demandas que existem entre os terreiros, né, das dissensões, né? De uma determinada tradição, um determinado terreiro, ele entender que a sua tradição, que a sua Umbanda, vamos dizer assim, a sua maneira de fazer, ela é superior, né, a de outros, né, porque outros, vamos dizer assim, dispõem daqueles elementos de crença de maneira diferente da sua, né? Então a gente precisa ter essa abertura, né, precisa revisitar essas questões e ter não que você precise adotar a crença do outro, né, e adotar para os seus rituais, para a sua casa aquilo que o outro faz, né? Mas para você ter uma possibilidade de diálogo, né? E de entender que todos fazem parte de uma religião comum, né? Porque se não fosse dessa forma, a gente entenderia que Umbanda, né? Que Umbanda é só aquela Umbanda que eu faço na minha casa e que umbandistas são somente aqueles que estão dentro, né, do meu terreiro, né? E isso não é religião, isso é seita, né? Isso é muito próximo dessas seitas aí, desse pessoal aí que acaba causando atrocidades, né, com pessoas, né, que vira e mexe aparecem aí, né, porque as pessoas vão se fechando justamente, né, vão se fechando a tudo isso que são as virtudes que o homem religioso deve desenvolver em si, né, que é, de novo, compaixão, altruísmo,
é a empatia e a serenidade. Então, religião, dentro da sociedade hoje, ela precisa nos servir como um caminho para abertura ao outro, né? Para abertura ao outro e para o conhecimento de nós mesmos. Eu acho que hoje é o principal papel da religião e do sentimento religioso para o homem moderno, né? Para o homem atual. Eu vou deixando por aqui esse podcast e nós vamos complementar esse assunto no próximo programa falando de filosofia e religião. Muito obrigado, um abraço, saravá.